Meu nome é Jéssica, eu sou formada em Gestão de Recursos Humanos pela FATEC Piranga e sou estudante de Pedagogia pela Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo. O meu trabalho é sobre as dificuldades docentes em tempos de pandemia do novo coronavírus. O MEC, na portaria 343, de 17 de março de 2020, ele fala sobre a substituição das aulas presenciais pelo ensino online enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Com as escolas fechadas e o ensino tendo que migrar drasticamente para o remoto, quais foram as dificuldades enfrentadas pelos professores para ministrar uma aula online? Eles foram capacitados? O que os professores tiveram que fazer para se adaptar a esse momento de pandemia? Esses são os principais pontos que eu quero apontar nesse projeto. O EAD requer que o estudante tenha disciplina para entregar suas atividades e gestão do tempo para organizar seus estudos. E também desenvolve autonomia e responsabilidade assistindo às aulas online e assíncronas, tirando as dúvidas com professores e tutores e, se necessário, fazer pesquisas para sanar suas curiosidades. Com o ensino presencial, que foi subitamente convertido para a modalidade online, muitos professores e instituições não tiveram tempo hábil para adaptar seus conteúdos que estavam preparados para o ensino de aula presencial para o ensino online. Então, muitos professores tiveram que enfrentar os seus medos e preconceitos de utilizar o computador, a internet e outros recursos para adaptar as suas aulas e oferecer um ensino de qualidade para os seus estudantes. Um estudo do Instituto Península, no início da pandemia, indicou que 83% dos professores brasileiros se sentiam nada ou pouco preparados para o ensino remoto. A pesquisa também apontou que 88% dos professores nunca tinham dado aula online antes da pandemia, e 55% não teve nenhum suporte ou capacitação para fazer esse tipo de aula. Mas, tendo em vista tudo isso, 75% deles gostariam de ter tido algum apoio ou treinamento. Algumas dificuldades mencionadas que foram elencadas no trabalho são as dificuldades em aprender uma nova ferramenta em um tempo tão curto de tempo, as diferenças entre falar para uma grande multidão presencialmente e ao outro mundo falar diante de uma câmera que poucas pessoas estão preparadas. O aumento da carga de trabalho, além de remodelar todos os seus trabalhos presenciais para uma carga online, temos as dificuldades em estabelecer contato com os estudantes e a ausência das orientações que as escolas e instituições não deram para esses professores. A pesquisa TIC Educação mostrou que apenas 43% dos professores cursou alguma disciplina na graduação sobre como utilizar a internet e o computador em atividades com seus estudantes. E apenas 30% dos professores participou de alguma capacitação sobre isso 12 meses anteriores a essa pesquisa. Apesar de quase todos os professores terem algum dispositivo tecnológico à sua disposição, como celular, tablet, desktop e smartphone, a maioria deles compartilha esse dispositivo com algum membro da sua família. E também a maioria das instituições não disponibiliza um celular profissional para os professores. Alguns professores relataram uma dificuldade entre dividir assuntos pessoais e particulares por conta de não ter uma divisão de horário, apesar de muitas escolas falarem, faça o seu horário correto, por exemplo, da 8 ao meio-dia, que é o seu horário de aula. A grande maioria das interações, 83%, são feitas pelo WhatsApp. O WhatsApp também é uma ferramenta particular desses professores. Então, eles relataram terem contato aos domingos, tarde da noite, pois são horários e momentos que o estudante está fazendo uma lição ou o pai está disponível para ajudar o filho. Então, muitos professores acabavam respondendo, pois sabiam das dificuldades que seus estudantes e suas famílias têm. A gente não pode deixar de falar sobre o Plano Nacional de Educação, o PNE, que na sua meta de 16 tem como um dos objetivos garantir a todos os profissionais de educação básica a formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualização do sistema de ensino. De acordo com o plano, as mudanças tecnológicas requerem aperfeiçoamento permanente dos professores de educação básica no que tange ao conhecimento de sua área de atuação e aos avanços do campo educacional. Essas formações, além de um direito dos profissionais de educação, é um requisito para o exercício dessa profissão, como diz a nota técnica do PNE emitida pelo MEC, que diz: para que tenha uma formação de educação de qualidade e se atenda plenamente ao direito à educação de cada estudante, é importante que o profissional responsável pela promoção da aprendizagem tenha formação adequada. E uma pesquisa feita pelo INEP diz que menos de 40% dos professores recebeu algum tipo de formação continuada de qualquer tema em todo o país, reforçando mais ainda a necessidade da capacitação que supra todas as necessidades dos seus professores. Entre pais responsáveis e escolas e professores existe um diálogo. Os pais entendem o trabalho dos professores. Aqui eu vou apresentar uma chart para vocês.
que fala assim: professora folgada essa da minha filha, deu somente 20 minutos de aula. E do outro lado a professora diz: levei mais de 3 horas para gravar, editar, subir o vídeo no YouTube, criar o link e enviar esse vídeo de aula de 20 minutos, bem objetivo para não cansar os alunos. Alguns professores que conseguiram se adaptar e também analisar as dificuldades pelos pais e estudantes fizeram um trabalho de deixar aulas mais objetivas, mais curtas, para não cansar e também para que o estudante não perca o foco tão rápido, porque é muito difícil reter a atenção tendo uma aula apenas expositiva, pois são muitas tentações, são redes sociais que estão ali perto, é uma brincadeira que ele quer ver, assistir ou simplesmente dormir. Muitos professores não tiveram essa capacidade e fizeram apenas uma aula expositiva, apenas gravaram uma aula online, e muitos estudantes não conseguem assistir uma aula de 1 hora sem perder totalmente o foco. Às vezes, quanto mais curta, mais objetivo e mais assertivo o ensino para esses estudantes. Mas apesar desses professores terem essa visão de quanto mais objetivo melhor, alguns pais, como vimos na charge, eles não enxergam desse jeito, eles enxergaram como preguiça, apenas o vídeo de 20 minutos que o professor conseguiu fazer rapidamente, mas não é bem isso. Tem toda uma pesquisa por trás disso, uma remodelação dos seus trabalhos, dos seus estudos, de um plano de aula, um plano de ensino que já estava feito para ser utilizado na aula presencial. Ele teve que mudar isso totalmente, sem perder uma qualidade, para a aula online. Enquanto alguns professores conseguem se adequar a essa nova realidade, eles têm os recursos, eles têm um tripé, eles têm um celular de qualidade, alguns outros professores têm que se virar nos 30, como mostra essa outra imagem. Como sugestão de como enfrentar as dificuldades, nós vamos falar sobre o LNT, que é o levantamento de necessidades de treinamento, segundo Marras. Ele acontece em 2 cenários distintos: o reativo e o prospectivo. O reativo é quando nós fazemos um treinamento, quando nós precisamos de soluções imediatas para sanar problemas que já estão acontecendo, que seria o nosso caso atual. Se não pudermos prever a pandemia, então temos que ter um treinamento para sanar as dificuldades que encontramos agora, na pandemia. O prospectivo seria quando nós observamos uma dificuldade que vai chegar, então nós antecipamos os problemas e fazemos os treinamentos. Bom, de acordo com Marras, precisamos ter um levantamento, de quais as necessidades que, no caso, os professores estão precisando. Quais são as dificuldades que eles têm, por exemplo, ligar o computador, utilizar a internet, Depois nós programamos todo esse treinamento, fazemos a implementação e execução, para fazermos a avaliação dos resultados. O que surtiu efeito, o que não surtiu efeito. Para realizar essa implementação desse treinamento, estamos utilizando a ideia da inclusão digital de Moore, que ela diz que temos 3 vertentes: a inclusão digital como acesso, a alfabetização digital e a apropriação de suas tecnologias. A primeira vertente, que diz sobre a inclusão digital como acesso, dar acesso aos professores computador, smartphone, a internet sem fio. Porém, não basta ter o acesso, o professor tem que saber utilizar. Então seria essa a segunda vertente, a alfabetização digital, para que todos consigam utilizar, se comunicar e acessar as informações disponíveis na internet. E na terceira vertente, que diz que para ser considerado efetivo a inclusão digital é necessária a apropriação das TICs, as tecnologias de informação e comunicação, e não apenas o conhecimento básico, como dita a alfabetização digital. Então ele precisa estar aprofundado no conhecimento dessas tecnologias. Agora que nós já vivemos esse momento, sabemos que precisamos treinar nossos professores, precisamos analisar se estamos sendo efetivos no momento para sanar as dificuldades enfrentadas e se há alguma dificuldade que pode vir à tona nos próximos anos. Bom, diante de tudo isso que nós conversamos aqui, fica evidente a necessidade de constante capacitação dos professores, claro, em menor ou em maior grau dependendo da localidade. Na última pesquisa do Instituto de Ensino foi apontado que 49% dos professores afirmaram que a falta de informação é um desafio para o ensino remoto. E 94% dos professores indicaram que agora enxergam a tecnologia como muito ou completamente importante no processo de aprendizagem. Também a gente observou bastante a desvalorização do papel do professor, que infelizmente ainda não oferece bons salários, planos de carreira. Apesar de tudo isso, 72% dos professores agora perceberam uma valorização da profissão vinda pela sociedade. Bom, para finalizar, é bom ressaltar que a meta 16 espera que até 2024 todos os professores passem por capacitações anuais. E no momento que vivemos, vemos que essas capacitações devem ser implementadas o quanto antes para que as dificuldades se tornem cada vez menores e nós conseguimos passar por esses obstáculos o mais rápido possível. Aqui estão algumas referências que eu utilizei no artigo. Convido todos a lerem o meu trabalho. E se tiverem alguma dúvida ou quiserem entrar em contato, me mandem um e-mail que eu vou ficar bem feliz em responder todos.